Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre derivadas em extremos de funções. Bom, antes de falar sobre os extremos de funções, a gente precisa definir algumas coisas. Eu vou falar aqui primeiro sobre monotonia. O que é monotonia? É classificar a função como crescente, decrescente ou constante. Então, monotonia é a propriedade, de verificar, na verdade, de analisar, o comportamento da função. Então, será crescente, será decrescente ou constante. Só para definir algebricamente o que são esses termos, então uma função f é crescente em um intervalo se para todos os pontos do intervalo x1 menor do que x2, então se a gente tem um ponto x1 e depois um ponto x2, em f, nos valores de y, isso vai se manter. F de x1 vai estar antes de f de x2. A função f é decrescente se eu tenho x1, depois x2, mas na imagem, os valores de f, então, f de x1 vai ser maior que f de x2. Então, ela vai ser decrescente, se os pontos em x, que estão antes na função tiverem valores maiores. Então, claro, a função vai decrescendo no gráfico. Bom, e uma função f é constante, um intervalo, se para todos os pontos desse intervalo, x1 que antecede x2 e assim por diante, os valores em f na imagem serem todos iguais. Então, se ela não muda de valor, ela é constante. Então, só para definir isso matematicamente. E a gente tem alguns teoremas aqui sobre as derivadas em intervalos. Então, aqui a gente tem o teorema da primeira derivada. Se f é contínuo no intervalo fechado AB e a derivada nesse intervalo é maior que zero, então nesse intervalo a gente vai poder dizer que a função é crescente. Então, esse é um resultado bem interessante, Quer dizer que onde a derivada é positiva, a função é crescente. No gráfico da função original, então, a gente vai ter um comportamento de função crescente. Nos intervalos onde a derivada é negativa, a gente vai ter função decrescente. Então, pela derivada, a gente consegue dizer, mesmo sem olhar o gráfico da função, onde ela é crescente e onde ela é decrescente. E onde a derivada é igual a zero, então a função se mantém constante. E, aliás, onde a derivada é igual a zero, a gente vai chamar de ponto crítico, porque é onde muda de crescente para decrescente, a princípio. Se a função tiver esse comportamento de mudar de crescente para decrescente, ela vai mudar exatamente antes e após os pontos críticos, que são esses pontos onde a derivada é igual a zero. E além de ter um resultado para derivada, a gente tem um resultado também da segunda derivada, que seria nada mais do que a derivada da derivada, a segunda derivada. Então, se uma função tem a segunda derivada positiva em um certo intervalo, então nesse intervalo ela é côncava para cima, ela tem uma concavidade para cima. E onde a segunda derivada é negativa, então a gente tem concavidade voltada para baixo. Então vai ser concavidade voltada para baixo, certo? Vamos analisar um exemplo então aqui para entender melhor isso. Então a gente tem esse exemplo aqui, f de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. Bom, só para a gente reparar em umas coisas aqui, olha só, ela tem máximos, o máximo local, a gente vai chamar local porque não é em toda a função, mas localmente a gente pode dizer que tem um máximo ali no ponto x igual a zero, o máximo é 2. Assim como no ponto x igual a 2, o mínimo local é igual a menos 2, em y. Eu digo local porque, claro, a gente está vendo que se a gente for para menos infinito tem valores menores, mas localmente ali ele tem um ponto de mínimo. Esse ponto, onde x é igual a 0 e x é igual a 2, certamente a derivada é igual a zero. A gente vai verificar isso depois, mas ali com certeza são pontos críticos, onde a derivada é igual a zero. E olha só, se a gente ver um intervalo mais ou menos de menos 1 até 1, só para a gente visualizar aqui, a gente vai ver que a concavidade está para baixo, a concavidade está para baixo. Nesses pontos aí onde a segunda derivada deve ser negativa. E no 1, exatamente x igual a 1, a função muda de concavidade. Então ali estava a concavidade para baixo e passa a ser a concavidade para cima. Então ali é um ponto de mudança de concavidade. Certamente no x igual a 1, a segunda derivada deve ser zero ali. Então, algumas coisas que a gente pode observar nos gráficos a partir das derivadas. Vamos ver agora nos cálculos mesmo. Então,
Então essa função f de x, né, ela tem máximo local, né, em x igual a 0, né, que é f igual a 2, e mínimo local em x igual a 2. Então, são os pontos críticos. Aqui não estão as linhas verticais, tá, pessoal? Eu gerei elas para visualizar, mas aqui não coloquei. Gráfico da primeira derivada. Bom, então, se a gente for ver, aqui, de novo, aqui eu também não vou, eu usei só para plotar para mim, mas aqui eu vou botar só a expressão, né? O que seria a primeira derivada daquela função, né? Só voltando aqui, a função é x na 3 menos 3x ao quadrado mais 2. Portanto, a derivada vai ser 3x ao quadrado menos 6x. Os pontos onde a derivada é igual a zero correspondem aos extremos locais, faltou aí, né, da função, né, e ajuda a analisar o gráfico. Se a gente for ver, né, a derivada, 3x ao quadrado menos 6x tem raízes que são exatamente 0 e 2, né, que são os pontos críticos, né. E aí o 0 é o máximo local e 2 é o mínimo. Então, aonde a primeira derivada é igual a zero, a gente vai ter os extremos locais, né. Então, só para a gente visualizar aqui. Bom, seguindo calculando derivadas, né, a segunda derivada dessa função vai ser 6x menos 6. Né? Então, a raiz dessa função aqui, da segunda derivada, é no x igual a 1, né, que é o ponto de inflexão. Então, os valores, né, onde a segunda derivada é maior que zero, ou seja, depois de 1, né, a concavidade é voltada para cima. E os valores onde a segunda derivada é menor que zero, ou seja, x menor do que 1, a concavidade é voltada para baixo. É exatamente o que a gente vê aqui. Ó. Antes do 1, a gente tem concavidade voltada para baixo. Né? E depois, né, do x igual a 1, a gente tem concavidade voltada para cima. Então, em resumo, a primeira derivada nos permite analisar os intervalos, né, onde a função é crescente, decrescente ou constante, né, onde a derivada igual a zero vai ser constante. E a segunda derivada nos permite analisar a concavidade, né, os intervalos onde a função tem concavidade voltada para baixo ou para cima, né, no gráfico. Então era isso, pessoal. Até a próxima.